Fazendo Santa de Santa. 4. A música no meio da rua do Kid de Abelha, mas podia muito bem ser acabou, 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 acabou. E eu tão acostumado a... Aí está, bom dia pessoal, sabadão de feira, sábado de sol, podia ser também. Aluguei um caminhão pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha e os maconheiros tavam doidão, querendo meu feijão. Deixa no comentário aí qual que tu prefere, no meio da rua do Kid de Abelha, essa acabou que eu não sei o nome, ou qual foi a última sábado de sol que eu cantei de Mamonas Assassinas. Ou se prefere que eu só dirija e carregue passageiros de um lado para outro, para baixo, para lá e para cá. Dito isto, bom dia pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas aqui, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, último dia de fevereiro, né? Interminável fevereiro. É impressionante. Já é 28 de fevereiro, mas na minha cabeça já é dia 10 de março. Que loucura! Vamos lá direto abastecer, tô com o alerta de pane seco ligado desde ontem de noite quando eu cheguei em casa. Agora são 11h24. Nem liguei os aplicativos, não dei bom dia pro estagiário ainda. Tem um posto Ipiranga aqui na Campos Velho, bem pertinho de casa. Ali tem abastece aí, então eu vou abastecer ali com os meus 10% enquanto sou diamante. Porque ontem quase caí por diversas oportunidades. Porque eu recusei de corrida ontem, foi inacreditável. Porque agora voltou, né? A demanda valendo e desaforo no mesmo nível. Então sim, pessoal, tu tem que escolher certinho a corrida para não te fuder. Porque o estagiário com certeza tá pronto, tá preparado para ele te fuder. Se tu for um dedo nervoso, tu só vai se dar mal. E é que acontece nesses dias assim, não adianta, tu recusa, é aquele cara que tá diamante, quando do nada se vê azul ou ouro, sei lá o que. Mas enfim, enquanto sou, vou ali abastecer então, pegar 10% da máquina e depois ligar o aplicativo e dar-lhe no meio, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Pode ser nessa entrada aqui? Muito bem, pessoal, tenham um bom dia, um excelente final de semana. Obrigada, você também. Valeu, obrigadão, tchau, tchau. Primeira passageira bloqueada com sucesso só para não passar batido. Hoje é sábado, né? E adivinha onde que a Gabriele e o namorado dela estavam me aguardando? Adivinha? Ela provavelmente estava terminando a maquiagem e ele estava sentado no vaso. Ou tô errado aí? Trouxe 2 colegas aqui do Zafari. Peguei o primeiro lá no Bourbon, Teresópolis, onde deixei minha primeira viagem. E o segundo, a viagem era com parada, Business Comfort. Eu peguei no Zafari da Carazinho para trazer aqui por Bourbon Assis Brasil. Até chegar aqui em cima na Américo Vespúcio, eram apenas 2 funcionários do Zafari, né? E daí, opa, eu ia pegar o controle. Seu ticket com o código cancela aberta. Obrigada, volte sim. Ah, meu Deus do céu. E daí, tá, até chegar na Américo Vespúcio, deixa eu parar por aqui, não tem por que rodar vazio nesse bairro. É só ligar X que toca, né? Não precisa nem de dados móveis. Daí quando eu cheguei na Américo Vespúcio, se declararam motoristas de aplicativos nas áreas vagas. Daí um comando comentou que ontem levou uma viagem pro Porto Seco. Tá tendo carnaval em Porto Alegre aqui. Atrasado, mas tá tendo. Pro Porto Seco. Se o quê? O que tu foi fazer no Porto Seco? Levar passageiro pro carnaval? Ele disse, não, nem te conto, quase fui multado, tu deveria.
Deveria ter sido multado. Disse, mas é porque as passageiras abriram a porta no meio da rua e bem na frente dos azulzinhos desceram e os azulzinhos ficaram de cara comigo porque eu parei lá trocando o trânsito. Cara, o que tu foi fazer no Porto Seco? Por que tu pegou essa corrida pra lá? Ele ficou parado pensando assim. Ah, pois é, né? Não deveria ter feito isso. Claro que não, merda! Ou tô errado aí? Histórico aqui é Bonfim, na verdade, à esquerda. Centro histórico à direita. Não são daqui? Não. Aqui é na frente, nós vamos passar no meio da URGS agora. Aqui à direita tem o Instituto de Engenharia, à esquerda tem a Faculdade de Arquitetura. Dos dois lados é campo central da URGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Tudo aqui à direita é centro histórico. Aqui à esquerda é Bonfim, lá na frente é Cidade Baixa. Onde eu vou deixar vocês é Cidade Baixa. Mas é tudo na mesma região. A Cidade Baixa não é centro histórico. Não, Cidade Baixa é Cidade Baixa. São bairros diferentes, porém vizinhos. Ali pra frente tudo é a Cidade Baixa. Aqui à esquerda é o Parque da Redenção. Se vocês não conhecerem, num dia vão conhecer, porque é o mais conhecido da cidade. É o nosso Central Park, digamos assim. Guardadas as proporções, é claro, né? E a direita aqui é centro histórico. E a esquerda é Cidade Baixa. Agora nós estamos entrando no meio da Cidade Baixa, literalmente. Deu B.O. aí com os guri. Será que essa foi É que ele tava indo em direção a coisa de despejo de resíduo. Vocês são onde? Da onde? Pernambuco, Recife? É. Não. Passeando? Ou estão a trabalho aqui, morando? A Sei lá? gente se mudou há pouco tempo. Ah, estão residente aqui já então. Sejam bem-vindos a Porto Alegre. É mais quente que Recife nessa época. Não sei se vocês perceberam isso. Recife é quente o ano todo, né? Então, Sim, mas sempre tem brisa, né? Aqui quando é calor e não tem brisa. Eu até tinha comentado com a minha aqui. Nunca passei mal de calor como eu passei aqui. É disso que eu falo. O pessoal vem do Nordeste achando que aqui é frio, se surpreende quando chega aqui. É aqui à direita, pessoal. Feito então? Feito. Obrigada. Tenham um bom almoço aí, um excelente final de semana pra vocês. Você também. Valeu, obrigado, valeu, tchau, tchau. Ah, que casal vai ser graça, tipo. Puta que pariu, vim a viagem inteira tentando interagir com eles. E tinha que puxar, sabe? Sabe aquela coisa que tem que puxar a conversa da pessoa? 15h21, Marcela, levar pra onde? Cabral, vamos dar ali. Ô, merda. 12h42, não vou deixar de mostrar, já perdi um pouquinho da República, ó. Vamos passar ali na frente daquele painel, vou tentar mostrar pra vocês de novo, acho que a Cleide não viu ainda, né? Tem um painel maravilhoso que tem aqui bem na frente do Pão dos Pobres, né? O colégio, que fica à direita, e à esquerda tem a igreja. E tem um painel maravilhoso, vamos ver se eu consigo mostrar com a Cleide. Eu tirei uma foto uma vez com o celular, cadê o painel? É à esquerda, é o desenho de um padre, alguma coisa assim e tal. Aqui, ó, olha só que lindo. Olha só que bonito isso aqui. Até vou tirar uma foto de novo. Olha só que bonito. Enquanto vocês apreciem aí, eu vou tirar uma foto e vou marcar, porque essa foto não precisa nem perguntar onde estou. Eu faço questão de dizer. Aqui, olha que linda essa foto. Olha que lindo esse painel. Com essa árvore do lado, ó. Vai fazer uma foto bem bacana. Depois vocês olhem lá no Instagram. Quem não me segue ainda, @Diário de um Uber oficial. Só para não passar batido.
Pode parar aqui, senhora. Mais um pouquinho. Ali à tua esquerda, naquela portinha. Aqui? Tá ótimo. Eita, então. Uma boa tarde, um excelente final de semana. Tchau. Agora é só pegar o Marcos. Só dobrar a direita aqui e pá, cadê o Marcos? Lá tá ele, me aguardando. É pra isso que eu vivo, pessoal. Que delícia, cara. Conectada. Tarde, Marcos? Quatro. Lembra da Vila do CREA? Aqui estamos, ó. Isso aqui é a Engenharia Francisco Rodolfo Sink, onde eu deixei o Marcos, que eu peguei lá no Botânico. E agora eu vou buscar Gisele. 2 S. Diz Vila Dic, aplicativo de estagiário boca aberta. Mas não é. É ali pra mim, na minha cabeça, pelo que eu saiba, é Parque Menuano, Rua Nicolau Copérnico. Enfim, vou ali buscar a Gisele e vou levá-la lá para Cristóvão Colombo. E segue o jogo, ó. 1h26 da tarde. Tava pensando aqui no que eu falei no último take. Adorei, cara, eu adorei. Assim, saiu como quem vai a merda, literalmente. Aplicativo do estagiário boca aberta. Ele até me engasgate. A Gisele não vai entender porra nenhuma. Aplicativo do estagiário boca aberta. Boa essa, hein? Bora patentear. Se eu não for, o Mota vai, né? Então vamos dar-lhe. Pela segunda vez na história, eu e pela primeira vez Moisés vamos exatamente, charqueadas. Vamos lá visitar os guri. Vamos dar um oi pros guri lá. Será que nos guri? Não sei, não tenho nem ideia. Rua Distrito Federal, Beira Rio, charqueadas. Colocando. Parece que é bem na beira do rio mesmo, ó. Literalmente na beira do rio, Jacuí, em Charqueadas. Não é o presídio, então não deve ser um funcionário da SUSEP ou qualquer coisa parecida. E é isso. Vamos lá passar raiva, né? Tá dando 1 hora de viagem. Agora são 15 para as 2 da tarde. Só volta quem vai, né? Então vamos ir. Depois a gente passa raiva. Primeiro vamos ir. 15 para as 2 da tarde.
Feito, muito estranho. Vou mostrar de longe para não identificar a moça. Ela não precisa ser identificada, né? Lá tá o rapaz lá que quem chamou o carro, deve ser ele. Não sei. Esse aqui é uma ruazinha de terra que vai dar acesso ao Rio Jacuí. Tá? Eu tô numa vila aqui na beira do Rio Jacuí. A moça entrou muda, saiu calada. Literalmente eu não escutei nem a voz dela durante toda a viagem. Deixa eu contornar pela mesma rua que eu vim, que eu sei onde eu vou sair. Pra frente eu não faço ideia pra onde eu vou sair. Tá, tô aqui em Charqueadas, agora são 15 para 3 da tarde, deu tudo certo com a viagem. Detalhe que eu cheguei aqui vocês vão ver agora aqui, ó. É uma encruzilhada de 3 ruazinhas. Ó, peraí, deixa eu só manobrar. Vocês vão mostrar aqui, ó, pra vocês, ó. Tem uma encruzilhada, essa rua que estou, e 2 na minha frente, uma pra direita e pra esquerda, ó. E no final dessa encruzilhada aqui tem aquele acesso que eu mostrei a moça indo em direção ao rio. Tá? E daí tá, quando eu tô passando pelo presídio, eu ainda perguntei pra ela assim, moça, aqui que é o presídio e tal. Porque eu desconfiei que ela morasse aqui. Só desconfiei, na minha cabeça ela morava aqui e tava voltando pra casa. E ela assim, é aqui mesmo o presídio, não sei o que. Eu disse, tá, beleza, confirmou e tá tudo certo. Daí quando eu cheguei ali, agora onde eu tava ali naquela encruzilhada, a moça, ai moça, eu não sei onde eu tô. Eu disse, como assim, tu não mora aqui? Senão eu sou de Cuiabá. Tá, e o que tu tá fazendo aqui, perguntei pra ela. Não, que meus amigos me chamaram pra vir pescar no rio. Eu disse, pá, e agora? Tu não faz ideia onde é? Ela disse, não faço ideia. Eles só me disseram que eles estão no rio. Daí eu vi aquele caminho ali, tinha aquele outro rapaz lá no fundo, e ela se sentiu segura e desceu. Eu disse, e antes ela fez um comentário, né? Só espero que tenha internet aqui, porque eu tô com medo de descer sozinho. Eu disse, não. Se tiver que fazer uma ligação, porque a internet tem aqui onde estou, pelo menos a minha, né? Falei pra ela. Se quiser fazer uma ligação antes, tal, não sei o que. Daí apareceu aquele rapaz lá, ela se sentiu segura e desceu. Loucura. Enfim, agora deixa eu achar um lugar pra almoçar, porque eu tô morrendo de fome. E esperar o milagre, né? Agora literalmente vou ficar à espera de um milagre. Qual a probabilidade de tocar uma corrida de Charqueadas pra GPA? Tudo bem, acho que Charqueadas inclusive está listada entre as cidades da Grande Porto Alegre, mas eu me refiro ali Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, São Léo, talvez. Podia ser uma corrida para São Léo agora, ia ser massa, hein? Ia ser melhor que Porto Alegre, por sinal. Depois eu volto picando, tá tudo certo. E qual a probabilidade de tocar uma corrida daqui para lá, assim, rapidão? Por enquanto tá só com Comfort, eu sei que eu tô diminuindo menos ainda a minha probabilidade porque eu quero almoçar. Tá, vou parar aqui, ó, bem na frente de um supermercado, pra chamar bastante atenção. 15 minutos com... não, é uma farmácia, então não vão parar. Na frente é permitido, ó. Bem na frente é permitido, onde tem 2 moças em cima de uma escada. Aqui é permitido estacionar. Bem no centro de Charqueadas. Todo mundo me olhando. Sim, né? Não tô acostumado a ver o Moisés aqui. Porto Alegre, o pessoal já sabe que tem um louco andando pelas ruas com o carro todo embandeirado. Mas aqui não é todo dia. O cara não tem minuto de sossego mesmo, tio. Tranquilo? Dá um oi pra Cleide aqui, ó. Quem é essa aí? A Cleide, o nome da comprar. Eu achei que tu me acompanhasse. Pelo jeito não, né? Mandou um direct aqui, ó. Tá servido não? Não, porque tá acabando. Eu quero tirar uma foto do Moisés e tal, chegou. Cidade grande pelo jeito, não. Não é nada. Como é que é teu nome? Marlon. Eu vi aqui, Marlon Farias. Marlon Farias, tu que pediu adesivo no churrasco dos guris, não? Isso. Não, mas tu não foi, né? Não Teve foi. 2 bruxos teus que foram lá e pediram adesivo. Foi o William e foi o Jorge. Eu me lembro, tinha 2 rapazes que estavam lá, de Charqueadas, e eles pediram o adesivo pro amigo deles de... Aqui, esse aí é da volta às aulas. Esse das férias eu não tenho. Esse é das voltas às aulas, o da Sera já acabou. Não, tem o do teu, o morcego e o do Rômulo. Né? É a mesma coisa. Tem corrida aqui, não. Cara, aqui dentro toca, mas só 6 pila. Nada. Pra Porto Alegre não vai rolar. Cara, agora 3h30, 4 horas, estoura o presídio ali e acerta que tu volta. Estoura o presídio? Não sei se isso é uma boa ou uma má notícia. As gurias querem ir embora, né? Hoje a visita íntima? Íntima acho que é quinta, hoje é normal. Os caras sabem até o dia da visita íntima. Tem que saber mesmo, né? Lá para 16 e 20 estoura. Sempre dá Canoas, Alvorada, Porto, alguma coisa tu pega. Qualquer coisa eu tô indo agora. Qualquer coisa que movimentar. Eu tô... pode ser. Eu liguei até 99, cara, aqui, ó. Depois de... Tô pensando em ligar o dinheiro, mas não vou ligar o dinheiro.
Aqui dinheiro é só problema na 99. Não, mas Não reembolsa, qualquer cara. lugar é problema. Dinheiro. 99 é um Só problema. te liga pra não pegar ruído dos ratos ali se tocar, que é só estrada de chão. Os caras acham que é bom. Não, eu só vou pra trás, tá direcionado também. Os dois estão direcionados. É, ali Rato, São Jerônimo, Butchafre e Eu- não volta mais. Mas São Jerônimo tu vai pelo asfalto, não vai? Não, é asfalto, mas eu digo dali pra lá. Ali pra frente não vai mais. É, se tocar é pra Santa Cruz, mano. Lá botou, pra puta que pariu. Ah, Santa Cruz era uma boa agora, hein? Tá General Câmara. 100 km daqui também. General Eu Câmara. faço só na volta, mano. Eu peguei CLT e agora eu tô fazendo só depois das 5 e final de semana. Tu trabalha por aqui? Trabalho em São Jerônimo, sou de São Jerônimo. Aí o William botou no grupo, o Daniel tá lá em Shark. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra esse cara. Shark? É o apelido daqui? Shark City. Shark City. Vamos lá. Eu tenho que achar um banheiro agora, comprar um cigarro, fumar. E depois, dão 16 horas. Não sei se eu tenho paciência de esperar até as 16 horas, cara. Cara, banheiro, só volta e pega a direita, vai ter o postagem. Eu vi ali o grandão. Banheiro direitinho, né? Eu vi um grandão na rua que eu cheguei. Então tá, meu, vou tirar uma fotinha, né? Aham, quer que eu desça? Agora vou posar por um. Como é que chama? Por um book agora com eu, Moisés e o Marlon. Já não passa nada, já não peço por favor. 4, ó. Só pra registrar, continua aqui, tá? Todos são por mim aí. Deixa o joinha, um hype, pra ver se o algoritmo de alguém aí entende que eu quero voltar pra casa. Chega onde eu for. 4, ó. Cena Bitnik, esse aí é o Cena Bitnik, Ney Lisboa. Ney Lisboa, só pra não passar batido. 13h26. Só tocou um tururu de 11 pila, que alguém foi mais rápido do que eu, por sinal. E eu vim aqui pro postaço. Tem aqui nas margens da RS 400. RSC por minha conta, RS. Não sei se é C ou é. Enfim, 401, que é a faixa aqui de charqueadas, né? Que vem lá da 290 e vai até. Acho que até São Jerônimo e adiante, sei lá. Do lado, coladinho, na entrada do presídio. Segundo o pessoal aqui, tem visita hoje. E a partir das 13h30 o pessoal começa a retornar para suas residências, né? Os visitantes, no caso. Enfim, habilitei o dinheiro já. Tirei a nota. Baixei as calças. Não, ligar o ITS, né? ITS não, entregas. Isso eu não faço. Nunca habilito, na verdade. Não, entregas não, envios, que seria o antigo flash, né? Por que não? Tem que passar o scanner antes, né? Pra ter certeza que eu não tô levando nada de ilegal, imoral ou que engorde. Enfim, ou seja, só não vou ligar PET porque não existe a possibilidade de eu fazer PET. Entregas e não deve ter nenhuma firma habilitada. Se tiver, não vai fazer uma entrega daqui pra Porto Alegre, né? 99 tá ligado também, só não vou ligar o dinheiro na 99. Vou ver aqui como é que tá. Tá destinado Ipanema. Tá sempre destinado Ipanema 99. Sempre quando eu ligo 99 é porque eu tô longe, né? Em situações como essa. Então eu nem tiro. E olha, fazia tempo que eu não ligava 99. Ou seja, fazia tempo que eu não passava por situações como essa. Configurar solicitações. Tá pop, entrega, negocia, tá desligado, entrega, carro empresa. Não sei nem o que significa isso. Entrega carro empresas. O que se trata esse negócio aí da 99? Enfim. Tô aqui com as calças baixas esperando os estagiários me fuderem. Como se não houvesse amanhã. Lembrei de uma dica que eu vi num canal esses dias, dizendo que quando tu estiver num local inóspito, longe. Desculpe, foi ajeitar a câmera, acabei desligando o take. Mas dizia aquele rapaz que quando tu estiver num local inóspito, longe da civilização, faz umas 2, 3 curtinhas na região e deixa o estagiário estudar bem a situação para te pifar, né? Então, fazer isso.
Desliguei o direcionamento. E tô com uma curtinha a pegar aqui na Gerdau. Pra levar 676, uma curtinha, uma mínima do diamante. E vamos ver o que o estagiário me apronta pra sequência, né? Eu confesso que eu já tô puto da cara. Acho que não preciso dizer não preciso falar sobre isso, né? Vocês que já me conhecem sabem disso. Eu já perdi 1 hora, agora são 15 para as 4. Exatamente 1 hora sem fazer R$1. Eu não sei se não seria mais vantajoso eu ter voltado vazio 50 quilômetros em 40 minutos aproximadamente e ter gasto essa gasolina, que eu não sei quanto. Aliás, é só fazer as contas, não é que eu não saiba, não fiz essa conta. Do que ter ficado parado aqui, sem ganhar porra nenhuma e continuar a 50 quilômetros de Porto Alegre. Deve ser esse rapaz aí, Caleu, eu acho. Bem na portaria da... não sei o que é KN. Boa tarde, é Caleu? Vocês nem perceberam, mas só durou 2 minutos a corrida. Os 676 mais valorizados da minha vida. Peguei ali na GKN, atravessei a faixa, entrei numa rua aqui que tem uns condomínios. Talvez aqui seja um bom lugar, inclusive, para esperar a motorista, mas para esperar passageiro. E no início dessa avenida lá atrás, tinham 2 colegas de um grupo de motoristas que eu sei, Elite, acho que é esse o nome do grupo. Os 2 estavam adesivados, os 2 paradinhos um atrás do outro, numa sombra, provavelmente esperando corrida, né? Então eu acho que sem querer eu acertei, eu vim para um ponto bom, só sem querer, né? Não é. Mas entenderam meu raciocínio? Porque eu poderia ter rodado vazio durante 40, 50 minutos, ter gastado lá, faça as contas, esse carro aqui na estrada a 80 por hora, vai fazer uns 15 km por hora, 3 litros de gasolina ia gastar, R$18. Eu ia perder R$18 e agora estaria em Porto Alegre já, fazendo feijão com arroz. Só que se passou 1 hora, eu não fiz R$1, não gastei os 18. Fiz 6. Então eu tô 24 positivo, né? Bem grossamente falando, em relação a ter voltado vazio. Mas eu continuo aqui. Entende o que eu tô falando? Eu deveria ter voltado vazio. Mas agora eu vou esperar até 4h30. Agora vou ser cabeça dura. O pessoal me falou que entre 4 e 4h30 estoura o presídio. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas depois disso, daí sim, eu corto os pulsos e volto chorando e cantando pneu. Vamos, merda! Puta! Tá que pariu! Deixa eu desligar entregas, deixa eu desligar envios, deixa eu desligar o X. Vamos ver qual é a nota dela. 91. Cheguei até a me emocionar agora, tio. 100 pilas. Chupa, merda! Só volta quem vai, porra! Tocou 99 pilas pra Orla do Guaíba, Avenida João Goulart. E não é no presídio. É lá no bairro Beira Rio. Cheguei até emocional de fato. Perdi o fôlego, onde deixei a moça que eu trouxe. Os Uber é tudo parado por jeito. Com cara de ser tudo Uber fazendo plantão pra pegar o pessoal no presídio pra levar pra casa. Tem os adesivos de grupo ali, ó. É isso aí. Eu tava naquele posto ali um pouquinho antes.
pescar? Dizem que tem bastante peixe no Guaíba, sabe? Aham. Lá na Foz, lá onde tem as capivaras, tem sempre um monte de pescador jogando tarrafa lá. Achei que nem podia. Pois é, não sei, essa água é suja, né? Mas vai saber. Tá bom aqui nesse espaço? Pode ser. Pode ser? Feito então. Uma boa tarde pra ti. Obrigada pra você também. Bom passeio. Um excelente final de semana. Obrigada igualmente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Feito. Voltamos pro game. Agora partiu o dali no meio, nas curtinhas. Não tô com nada ainda, tô aqui no gasômetro, direcionado para 72 New York. E se bem que agora não é hora de sair de ninguém daqui, né? Então vamos sair daqui que o pessoal tá vindo para cá agora, para aproveitar o pôr do sol. Depois das 7, com certeza que, inclusive fica a dica, sábados depois das 7 da noite, principalmente dias secos e bonitos. Hoje também já enfeiou um pouco, a verdade, mas vai ter pôr do sol igual e com certeza vai estar lotado. Aqui uma excelente dica de demanda depois das 7 da noite, né? Toca a corrida para todos os cantos da cidade. Às vezes, é raro, mas acontece, inclusive com dinâmico. Ah, mas será que ainda tem carnaval de rua, tia? Vou virar a câmera, se aparecer alguma coisa estranha não é responsabilidade minha, viu? Não fui eu que sei fantasiado pra rua. Tocou uma corridinha aqui na Bento Martins, tá tudo vermelho, tá dando agora 6 minutos pra eu rodar 500 metros. Eu cheguei aqui aqui tá fechado. Tá cheio de gente fantasiada na rua. Ah, com certeza a minha passageira tá no bloquinho. E ela pede dentro do bloquinho ainda por cima. Eu não acredito nisso, tá muito bom pra ser verdade a corrida. Ela pediu a corrida dentro do bloquinho. Tem bloquinho ali na 7 de setembro. Todo mundo fantasiado. Tá fechado aqui os acessos para 7. E ela pediu entre a Andradas e a 7 de setembro o carro. Na Bento Martins, no caso. Eu já vou cancelar agora, porque se ela aparecer ali com certeza... Ah, mas tem uma moça que tá lá na esquina que tá me olhando e não tá fantasiada. Vou dar chance pra ela, pra aquela lá. A viagem é o quê? 17 pila aqui ali pra Alça de Cruz, pra Santa Cecília. Se eu conseguir embarcar, tá tudo certo. Tem duas moças naquela esquina lá, ó, da próxima, que elas estão olhando o celular e procurando um carro na rua. Se for eu tô grandão, porque elas não estão fantasiadas, não parece estar envolvida com bloquinho também. Ou seja, não deve estar bebendo, não deve estar bêbado, aquela coisa toda, né? Porque não sei se vocês conseguem perceber a quantidade de gente fantasiada, enfim, é carnaval, né? O rato sou eu que tô reclamando da vida. Só que ali tem 6 pessoas. Será que é ela mesmo? Vamos ver agora aqui. Eu acho que é ela sim, mas são 6 pessoas. Não espalhem pra ninguém que fui eu. Oi, Rafaela? Rafaela? Não, desculpa. Vamos embora daqui, não vou esperar a Rafaela nenhuma. Foda-se. Se não é aquela ali que eu esperava que fosse minha passageira, eu não vou esperar a Rafaela, ainda mais que ela pediu um lugar que é impossível parar. Uma esquina, no proibido parar e estacionar. Vou ficar na parada de estacionamento aqui, só para cancelar e pegar a taxa do estagiário. É a Rafaela? Oi, Daniel. Tudo bom? Tudo? Da série Falador Passa Mal. Rafaela e o namorado, marido, companheiro, sei lá o que, estão mais limpos e muito mais cheirosos do que eu, por sinal. Sem fantasia, mais sóbrios, sem dúvida alguma, do que eu. Isso, e olha que eu não bebi nada hoje.
Enfim, tava ali naquela confusão ali, e acho que entrando de tromba, né? Porque eu passei. Ai, mas era na Bento Martins, me disse a moça. Sim, Rafael. Só que tava fechada a rua lá atrás, não tinha como fazer a volta pra te buscar. E eu achei que tu fosse aquela pessoa que tava na esquina ali. Não, mas tá tudo certo, eu não sabia que tava fechado. Eu pedi desculpa e uma viagem tranquila, sem doer. E agora eu tô aqui, na Alcides Cruz, bairro Santa Cecília, ao lado, aos fundos do que um dia foi o estádio do Força e Luz, um dos clubes da cidade de futebol. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tem um portão que tá meio aberto ali, acho que dá pra ver o campo de futebol. Não existe mais o clube. Esse terreno parece que é do Zafre, né? Como quase tudo nessa cidade. Não dá pra ver muito bem, mas esse mato ali à direita, ó, ali, tem um campo de futebol, bem atrás da Escola dos Bombeiros, por sinal. E um dia isso aqui foi o estádio do Força e Luz. Tá. Cansei. Ela ia levar a nota 5. Foi uma viagem perfeita. Entrou mudo, saiu calada, tava esperando na frente. Mas ela me deixou literalmente no fundo de um beco sem saída. Imanobrável. Uma travessinha aqui na zona sul da bairro do Cristal aqui. Essas ruazinhas fininhas que tem aqui desse loteamento, que eu não sei o nome, se é que existe um nome específico para esse loteamento que tem aqui no Cristal, entre Maçô e Tamandaré. Aí tem umas ruazinhas fininhas, essa é uma delas, José da Fonte, se eu não me engano, o nome da rua. E não tem espaço para manobrar, não tem nada. Tu vê essa ideia aí na frente, ó, para ficar estacionado, não sei se mora aí ou é visitante, colocou as rodas em cima da calçada, porque senão não passa ninguém. Bem apertadinho. E a moça me fez entrar, sabe? Sem o menor tipo de constrangimento, sem o menor tipo de entender a tal da empatia, né? Por que ela me fez entrar aqui? Mas tudo bem, não doeu, vocês estão vendo agora, não doeu. Tô aqui, firme, forte, bonito. Bonito não, limpo e cheiroso. E agora vamos movimentar para onde? Eu tô aqui, lá na frente da Barra Shopping Sul, Rua Tamandaré, e eu tô me mijando. Então eu vou em direção ao posto da Diário de Notícias. Se tocar alguma coisa, eu analiso. Senão eu paro por ali, resolvo o que eu tenho que fazer e depois partiu. Dali no meio. 15 para 6 da tarde. Não tenho uma paciência pra isso, sabe? Eu não tenho uma paciência pra isso. Tá na hora de se aposentar valendo. Tenho uma paciência pra isso. São 6h08 da tarde. Se fosse de manhã cedo, o cara tá saindo pra trabalhar e se adiantou pra chamar o carro, pra garantir que não vai se atrasar, tudo bem, cara. Mas no meio da tarde é foda, sabe? É uma falta de respeito, de consideração. E eu não tenho uma paciência pra isso. Mas essa corrida eu vou esperar, porque é muito mais interessante pra mim do que pro Vitor. Aqui da Cavalgada, lá pra Pavilhão. Ayrton Pavilhão. Lá na arena do Grêmio. Do lado, né? Como não tem jogo do Grêmio hoje, até amanhã, por sinal. Hoje dá pra ir. E tem demanda também na sequência, com certeza. Mas eu não tenho mais paciência para esse tipo de passageiro, sabe? Puta que pariu. Vamos ver qual é a nota dele. É Comfort. 4,93. Esse aí nem meu filtro ia salvar ele. Vai ter que ser bloqueado, com certeza. Não vai andar de novo com o Moisés. Já passou os 2 minutos, mas tem um rapaz chegando correndo aqui, deve ser ele. É Vitor? Ele mesmo. É aqui nessa primeira portaria, né, Vitor? Heitor, uma boa tarde pra ti, bom fim de velho. Valeu, obrigadão. Olha, não é que tá 6h25 aqui, só tem dinâmica aqui. Pô, mais sorte que o juízo. O estagiário tá ao meu favor agora. Ó, alguém tá me chamando ali. Vamos!
É, pediu pra eu esperar, vou encostar aqui. Vamos ver quem é. Para aqui na frente. Eu ia mostrar o... Ali, ó, vai vindo correndo lá. Eu ia estacionar aqui na frente. Pra cima deles e ferro nela. Vamos, vai, Moisés. Beleza, me consegue um adesivinho pra mim? Ah, isso aí, imaginei que fosse pra valeu, isso. valeu. Manda um oi pra Cleide aqui. Dá um oi pra Cleide. E aí, gurizada, como é que estão? Ó, vamos pros aplicativos. Ah, tá, os passageiros estão esperando lá, meu. Badale. Ah, assim que eu gosto. O cara largou o passageiro, já veio correndo, largou o carro, enfim. Eu ia parar aqui na frente, mas ele não entendeu. Tá, agora eu vou mostrar. A Cleide adora a arena. Não sei porque, eu acho que ele é gremista. Dá uma olhadinha ali na arena. Tá, o pessoal já deve estar se preparando para amanhã, né? Amanhã tem o primeiro jogo da final. Grenal, né? Só para não passar batido. Grenal, vai ser aqui, aviso para passar longe, só para não passar batido. Vou trabalhar ali no meio amanhã, mas com certeza Zona Norte, o Maitá, Vila Farrapos, não me verão o dia inteiro. Aqui, ó, bem aqui, vou parar, fumar um cigarrinho como se não houvesse amanhã e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Antes tarde do que nunca, né? Virei estatística. O Moisés conheceu a purpurina. Mas uma dosezinha bem levinha, por sinal, que não vou nem me dar o trabalho de revisar o carro agora. Até acho que não aconteceu nada, não deixou. Eu até acho que eles não deixaram vestígios. 7h15 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Acho que é a primeira vez que eu paro e, com certeza, a primeira vez que eu gravo nessa rua aqui do bairro Floresta. Chama-se Emancipação, que é uma travessa entre a Câncio Gomes e a rua 7 de Abril. Eu já passei diversas vezes aqui, principalmente para fazer o retorno, para pegar a Câncio em direção a Moinhos. Por sinal, é isso que eu vou fazer agora. Mas lá do lado do pavilhão, ali na frente, se vocês olharem com muita perícia, vocês vão ver o casal ali que estão fantasiados e tal. Lá do pavilhão eu peguei no mesmo prédio, inclusive, que eu deixei a moça, que eu deixei o rapaz. Eu peguei uma moça para levar lá para Andradas. E adivinha quem estava me esperando lá na Andradas, com o braço esticado na frente da Casa de Cultura? Exatamente, um casal fantasiado. Ele estava com uma mini saia, essas rodadas de cetim, de filó, sabe? E ela estava toda cheia de purpurina pelo corpo e tal, não era fantasia, tava com roupa de verão, blusa e short e tal, nada demais. Agora tu veio. Ah, não, desculpa, achei que tu me conhecesse, cara. Vamos lá, vamos dar desculpa aí. O cara parou do meu lado, me olhou, sorriu e não conhece, tá tudo certo. Faz parte do processo também. Enfim, depois eu vou dar uma olhada, ver se caiu alguma purpurina no Moisés, se ficou alguma coisa. Mas na primeira viagem de bloquinho que eu levei nesse verão inteiro, eu achei que não ia nem mais ter bloquinho em Porto Alegre. 20 pila pra onde? Rua das Rosas, Três Figueiras, que delícia de viagem. Pega ali na Dinarte Ribeiro. Vamos dar, merda. Que bobalhão, disse meu passageiro para um colega que passou nos buzinando enquanto ele embarcava lá na Lucas. Passou o colega, só vi que tá com o adesivo FK, que é um grupo de motoristas aí, que faz executivo e tal. Ali na Lucas, bem na lomba. Buzinou e tal, me cumprimentou. Só que meu passageiro entendeu que ele tava me xingando. Que bobalhão, diz ele, né? Tipo, que bom humor, tá indo jantar, uma festa, e tá mal-humorado desse jeito, fiquei pensando, né? Tá tudo certo, trouxe eles aqui, eram 4, casal, suas filhas, aqui pra vir Imperador da República. E agora sabe o que eu vou fazer? Já falei várias vezes aqui, por diversas oportunidades. Eu coloco R$100 para trabalhar e nada mais de gasolina. Só coloco mais quando eu acho que vale a pena, porque eu estabeleci como limite na minha cabeça. Porque lá na época do Fox eu ia abastecendo sem... Não sabia de porra nenhuma, né? Ia abastecendo e quando via, gastava R$200, fazia 400. E olha lá, né? Então hoje, quando acabar a gasolina, normalmente eu vou embora, né? E normalmente acaba quando eu tô perto de ir embora. Só que hoje eu rodei bastante, né? Fui a Charcadas e voltei. E a gasolina já acendeu o alerta de pane seco. E agora são 8 horas da noite, 8h15 para ser bem mais preciso. E a meta já tá batida e a noite tá bombando. Então chegar aqui na Patrocínio, faz tempo que eu não venho aqui nesse posto. Baratão. E vamos colocar mais um pouquinho de gasolina. Noite, amigo, baratão. E seguir dando no meio.
Tô aqui na Nova York, queria mostrar os barzinhos da Nova York flopados, que estão, por sinal. Ai, caiu o negocinho. Não enxerga porra nenhuma agora. Foi. Queria mostrar os barzinhos da Nova York, tudo flopado, vazio. Não sei se é porque é fevereiro ainda ou se estão em outro lugar. Eu acho que estão em outro lugar, na verdade. Fazia tempo que eu não vim aqui de noite trazer passageiros. Isso aqui foi um ponto de encontro de inferno uma época. Na época eu focava trabalhar de noite, aqui na Nova York não se passava de carro de noite. Agora eu vou chegar aqui no posto, tem que ficar off primeiro. No posto da Nova York, como Cristóvão, que Moisés acusou ali pressão nos pneus. Eu não sei se estou com o pneu furado ou se... Enfim, deve ser, né, alguma coisa. Ou se o sensor não tá legal. Eu tenho que achar agora onde que é o calibrador aqui. Não sei, nunca calibrei nesse posto, por sinal. Aqui tem um. Parar bom, esse posto aqui é caro pra caramba. Não sei se precisa pagar pra parar na bomba, mas pra abastecer tem que pagar bastante. É um dos mais caros da cidade, por sinal. Vou ali calibrar os pneus, depois seguir dando no meio, 9h30 da noite. Feito, só para dar um feedback para vocês. Um dos pneus dianteiro esquerdo estava com 20 libras. Os outros estavam, um estava 31, outro estava 29 e outro estava 30. Eu uso 32. Então tem que ficar cuidando, né? Tomar cuidado, prestar atenção agora. Primeira vez em um ano que eu tô com um carro que deu problema de pneu murcho. E eu nunca tinha cedido uma vez isso aqui. Acho que até, inclusive vocês viram no podcast. Um desse aí que eu gravei com o Plínio. No dia que eu fiz a última revisão da Cove, eles trocaram os pneus. E 2 pneus, no caso. E eu acho que eles não fizeram reset no sensor, né? Pode passar, senhor. Não fizeram reset no sensor e daí ele acusou que estava com um pneu estranho, mas não estava. É só o reset mesmo ali no sensor. E é a segunda vez que ele apita. E foi bem quando eu vinha vindo com essa moça aqui para Nova York. Eu pensei, mas que sorte, né? Eu vi que o carro estava estável, não estava com problema nenhum de, né, tipo, puxando para um lado, para o outro, enfim. Furado, valendo, ele não estava. Ou ele tá com um furinho, ou algum vazamentinho, alguma coisa assim. Vamos cuidar, vamos acompanhar. De qualquer maneira, daqui umas 2 semanas, no máximo, eu tenho que fazer revisão na Cove. Se eu conseguir levar até lá sem ter que fazer borracharia, né? Eu peço para eles darem uma olhada. Inclusive, talvez eles troquem. São os 2 pneus, inclusive, que não foram trocados. O que um deles é esse que tá com problema, no caso, né? De repente já vai no automático. Enfim, dito tudo isso aqui, o rapaz veio correndo, parei na bomba, né? Queria saber se eu ia abastecer, senão não tem dinheiro para tanto. Deu risada. Aqui é caro, nem vi quanto que tá, mas eu me lembro uma vez, da época do Martinho. No Martinho da Vila, quando eu tava tocando horror, enlouquecido. Acho que foi a única vez que eu abasteci aqui. Eu cheguei na reserva na Nova York, naquela época quando bombava Nova York. Cheguei na reserva na Nova York, era um dia de noite também, assim, bombado. E daí eu vim aqui pra colocar 50 pila pra acabar a noite. E a gasolina na época eu lembro que tava entre 5,19, 5,29. E aqui era 5,99. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Falei porque frentista, ele disse, demanda, né? Aqui é uma região de alto poder aquisitivo. 15 pila, tá? Chega de conversa furada. Aeroporto, 15 pila. Tá, eu tô com a preferência de região ligado no caso, não deve tocar GPA. Bom, se tocar não vou fazer também. 9h40 não vou sair de Porto Alegre agora, nem pensar. Até porque eu já combinei com o Rafa, meu filho, pegar ele às 11 horas ali na CB. Então eu tenho mais 1h30, não dá pra pensar em sair de Porto Alegre agora, né? Então começando agora a última perna. Vamos, tchê! Dormiu no sinal, porra? Um EcoSport azul, parado, dormindo no sinal aqui da Nova York com a Cristóvão Colombo. Tá, vamos lá então, vamos dar ali, começar minha última perninha e estourar a boca do balão. Tá bom hoje. Cara, depois dizem que as máquinas não nos escutam, né? Vocês estão vendo? Onde estou, né? Lime Silva. E agora na sinaleira eu vou mostrar para vocês que horas que são exatamente nesse horário.
Tá, moça, vai. Aqui tem que tomar muito cuidado para não encostar nesses jovens, sabe? Porque com certeza o culpado vai ser tu. Pegar a esquerda aqui na Patrocínio e não vou conseguir. Na Patrocínio, não, na Loureiro, que eu vou ali na Patrocínio buscar o Rafa. Não, vou parar aqui, ele não me deu aqui ainda. Agora são exatamente 11 horas da noite. Virou 11h01. Já concluo meu raciocínio aqui, vou parar aqui, ó, enquanto o Rafa não me dá ok. Aqui, ó, olha só, mostrar pra vocês que horas é agora. Pra dizer que eu não tô mentindo. 11h01. E juro pra vocês, acredite ou não, eu não direcionei pra cá. Por que eu tô falando isso? Eu acho que foi no último take que eu falei, né? Quando eu tava indo pro aeroporto. Que às 11 horas eu tinha que buscar o Rafael no CB. Pois bem, eu achei estranho uma coisa. Tá, tocou o aeroporto, fui lá, fui e voltei rapidão, peguei uma viagem na sequência ali, dentro da prioridade para o quarto distrito. Daí começou a tocar só corridinha curtinha no Comfort. Corridinha de 9 e 10 pila. Aquelas que eu gosto, é verdade. Mas nada além do bairro Auxiliadora, do bairro Rio Branco, Moinhos, enfim, travesseiro e edredom, travesseiro e puffs, onde eu procuro trabalhar em dias assim de alta demanda, tá? E a última corrida finalizou justamente na Lime Silva, essa que eu finalizei agora com vocês, e o Rafa me mandou mensagem: pai, estou fechando aqui, não sei o que, em seguida eu tô liberado. Ele tá trabalhando, tá fazendo um freela na pizzaria aqui na Lime Silva. Eu me dei conta, só um pouquinho, eu não precisei nem direcionar. Ó, já mandou uma mensagem. Acabou de entrar um pedido aqui, logo tava fechando. Tá, então deve dar mais uns 10, 15 minutos, sei lá. Enfim, então eu vou finalizar o vídeo com vocês aqui. E aqui eu vou esperar porque o estagiário me mandou para CB às 11 horas da noite. É isso que eu queria dizer para vocês. É coincidência? Talvez. Talvez seja coincidência. Mas o que me chamou a atenção é que não veio nenhuma corrida para longe. Não veio nenhuma corrida para Zona Norte, não veio nenhuma corrida para Zona Sul, não veio nenhuma corrida para Zona Leste, não veio nenhuma corrida para Partenon. Foi só a corridinha na volta ali, pá, pum, pá, pum, pá, beleza, fui somando. E a meta tá mais do que estourada, com estrelinhas, como diria minha professora da quinta série. Então agora eu vou dar uma relaxada aqui, vou aproveitar enquanto o Rafa não se apronta, vou finalizar com vocês e já vou começar a providenciar esse vídeo aqui para não chegar tão tarde em casa e não postar tão tarde. Muito obrigado para quem chegou comigo antes. Amanhã, domingo, dia 1º de março, finalmente vai começar o mês de março, vai ao ar o 14º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. E por favor, não perca o episódio de amanhã, é com um amigo, colega, seguidor, né? Mas como todos que vieram até agora. E Viajante, o canal dele Viajando Frofando no YouTube. Muito legal, ele já foi para a Argentina com a esposa, ele tem uma EcoSport Motorhome. E, enfim, foi muito legal a nossa conversa, foi muito legal o nosso papo. Eu tô vendo a parada do bus e o bus chegou. Não, tô mais pra frente, o bus tá lá. Tá tudo certo. Foi muito legal a nossa conversa, espero que tu goste. Então não perca amanhã às 19 horas, aqui no canal Diário de um Uber, o 14º episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha. E por isso não vai ter vlog, tá? Mas de qualquer maneira eu vou sair pra rua. Faltam quantas corridas pra deixar o estagiário pobre? Vamos ver aqui. Ainda faltam quantas? Ainda faltam 22 corridas. Minha ida a Gravataí ontem de tarde, minhas charqueadas hoje de tarde, me renderam uma graninha, é verdade, não posso reclamar em relação a isso. Mas faltou o número de corridas para deixar essa conta menor pro domingo, né? O domingo eu gosto de sair assim para fazer mais 10, mais 12, mais 15 e tá liberado no meio da tarde. Se tá bom o movimento, eu decido. Dou no meio, vou até onde dá. Agora, normalmente não tem sido assim, né? Amanhã tem Grenal, talvez o movimento seja bom e tal, o movimento da cidade. Claro que eu não vou para lá, claro não. Eu não vou para lá, para quem me acompanha sabe que eu não vou para os eventos, né? Mas acho que a cidade vai estar bem movimentada e eu acho que vai dar para fazer uma graninha boa com essas 22 corridas e mais o bônus do estagiário. Enfim, de repente fecha a meta e até umas 5 horas da tarde. Espero, assim eu espero. Mas isso é assunto para o dia de amanhã. Mas como não vai ter vlog, um beijo na bunda e até segunda. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, os meus amigos inscritos compartilhem suas redes sociais e quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A hashtag para te deixar no comentário e ter certeza que tu chegou até o final do vídeo. Não foi nos guris o meu retorno de charqueadas para cá. Repito, hashtag não foi nos guris. Deixa no comentário que eu vou ter certeza que chegou até o final do vídeo. Dito isto, um beijo na bunda e até segunda.